Sejam bem-vindos. Hoje temos aqui um problema do Colégio Militar do Rio de Janeiro, que diz o seguinte: a sombra de um homem que tem 1,80 m de altura mede 30 centímetros. No mesmo instante, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 1 metro. Se após algumas horas a sombra do poste diminui 60 centímetros, a sombra do referido homem passou a medir, e aí você tem as opções. Muito bem. Bom, o que ocorre? Vamos fazer um esquema aqui. Digamos que esse é o homem. E essa aqui é a sua sombra. Nesse mesmo instante, a gente tem um poste. Cuja sombra tem a sua sombra, cuja medida da sombra tem um valor conhecido. Então vamos colocar esses valores agora. O homem tem 1,80 m de altura, já vou colocar isso em centímetros. 180 centímetros, com uma sombra de 30 centímetros. O poste tem uma altura H, com uma sombra de 1 metro, 100 centímetros. Muito bem. Se considerarmos que é uma distância muito grande, os raios de sol são paralelos, então você tem essa situação, os raios de sol paralelos, o que ocorre é que se formam dois triângulos semelhantes. Então eu poderia escrever 180 dividido por 30, né? A altura do homem dividido pelo tamanho da sua sombra é igual à altura do poste dividido pelo tamanho da sua sombra. Assim a gente pode simplificar. 180 por 30 chegando a 6, 100 vezes 6, chegamos à altura do poste sendo 600 centímetros. Ok, já sabemos a altura do poste. Agora ele diz que essa mesma situação se repete, só que a sombra do poste foi diminuída de 60 centímetros, ou seja, a sombra do poste passou a ser 40 centímetros. Então agora eu tenho a altura do homem sobre o tamanho da sua nova sombra. A altura do poste não muda, 600, dividido pelo tamanho da sua nova sombra, que antes era de 100 e agora é de 40. Podemos então agora simplificar de novo, fazendo isso, dividindo. Eu posso escrever ainda que x é 4 vezes 18 dividido por 60. 60 é 4 vezes 15. Aqui, 40, não é 4, é 40 vezes 18. Posso dividir aqui por 4, obtendo 10. Aqui por 4, obtendo 15. Ok. Então, 180 dividido por 15, x igual a 12 centímetros. Muito bem. Antes de finalizar, eu quero dar uma segunda opção de solução. Bom, então essa foi a primeira solução. Vamos dar uma olhada numa segunda abordagem. Veja que a sombra do poste ela era de 100 centímetros e passou a ser de 40 centímetros. Então a sombra do poste, que era de 100, passou para 40. Ou seja,
Para de 100 passar para 40, ela foi multiplicada por 0,4. Como isso é uma proporção, eu poderia simplesmente ter pego a sombra do homem, que era de 30, e também multiplicado por 0,4, obtendo assim 12, que é justamente o resultado que achamos aqui. Ou seja, na realidade, né, bastava eu ter percebido que uma diminuição de 60% do tamanho da sombra do poste corresponde também a uma diminuição de 60% do tamanho da sombra do homem, já que esses triângulos que aparecem aqui, que a gente esquematizou, são semelhantes. Então, se esse comprimento diminui em 60%, esse comprimento também tem que diminuir em 60%, haja vista que os dois triângulos têm que continuar semelhantes, porque os raios de Sol vão continuar paralelos, só com uma inclinação maior em relação ao Sol, ou seja, vão estar mais na vertical do que estavam antes. Ok? Então tá aí. O resultado é letra B. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Tchau.